está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o Putinho J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta terça-feira, dia 26 de abril de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe, que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o pastor Elisson Amaral, da Primeira Igreja Batista de Santa Cruz, o pastor Manuel de Matos, da Igreja Brasil para Cristo em Jardim Olimpo, Duque de Caxias, o reverendo Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça. Vamos debater juntos aqui no nosso Debate 93 de hoje. Olha, numa entrevista à BBC Brasil, a atleta Joana Maranhão, que foi molestada aos 9 anos, relatou o trauma que a levou à depressão e disse que acha importante que crianças saibam identificar abusos. Você concorda com a atleta? Educação sexual para as crianças é a melhor forma de deixá-las atentas a possíveis abusos? À luz da Bíblia, como orientar as nossas crianças? Que pensa você sobre esse assunto? Um outro tema que tem dado aí uma repercussão impressionante é a exposição do corpo nas redes sociais. É aquele episódio que aconteceu com a esposa de um ministro. E a gente vai discutir esse assunto, afinal de contas, você costuma postar muitas fotos? Já aconteceu de postar alguma coisa e depois se arrepender de não ter pensado na repercussão que isso poderia causar? Como um cristão deve se comportar quanto à exposição de sua imagem? Eu quero ouvir a sua opinião, querido e amado ouvinte, aqui no nosso Debate 93 de hoje. Vamos tratar também sobre outro tema. Ouvinte que conta: meu filho sempre amou a igreja, ele é um adolescente ativo, cheio de garra, mas isso está mudando. O problema é que meu marido, diz a ouvinte, quis mudar de igreja e agora quer obrigar o nosso filho a nos seguir. É errado que pais e filhos frequentem igrejas diferentes? Obrigar os filhos a seguirem os pais funciona ou atrapalha? Como devem agir os pais quando percebem que os filhos estão desanimados? Qual o segredo para manter toda a família unida e servindo ao Senhor? Eu quero ouvir a sua opinião e a sua participação no nosso Debate 93 de hoje, aqui na 93 FM. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. A nossa ouvinte vai contando a história da relação dela com o filho e do filho com a igreja. E agora dela com outra igreja e do filho não com essa igreja, o marido que quer que o filho acompanhe. E aí, pastor, o que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, demais ouvintes, povo de Deus que está aí atento à palavra do Senhor. J.R., esse é um dos problemas que a gente vai ver que vai ser bastante recorrente no tempo que nós vivemos, né? E talvez o que nós temos visto mais são os filhos ditando a igreja que os pais devem frequentar. Isso normalmente acontece na questão dos filhos mais pequenos. O filho adolescente talvez já o pai tenta segurar, levar, e talvez aquela preocupação do pai
do filho se afastar da igreja. Nós vemos a nossa sociedade, uma sociedade que ela vem se configurando de uma forma em que a gente não consegue prever as coisas que vão acontecer. E quando se trata da questão do filho adolescente, eu penso que esse pai, em termos de sabedoria, de ver que o filho está entrosado naquela igreja, naquela comunidade, eu acho que ele deveria realmente ceder e ali estar e deixar o filho participar e ele participar de outra igreja. Porque, embora não seja o ideal, mas o que a gente precisa entender é que Deus tem propósito, Deus tem planos, né? E o filho pode servir numa igreja, o pai servir numa outra igreja, não é problema. Todos estão servindo ao Senhor. Eu acho que essa é a questão importante que deve ser ressaltada aí. Na sua opinião, pastor, é errado que pais e filhos frequentem igrejas diferentes? É errado? Ou pelo menos não seria, na sua opinião, conveniente? Olha, não é a questão que a gente pode colocar é que não é o ideal, né? Mas a gente tem várias coisas que também não é ideal. Mas pior ainda, eu acho que pior ainda seria que o filho não frequentasse nenhuma igreja, nem a igreja do pai e nem a igreja que ele gosta mais. Então, se o pai está vendo que de alguma forma o seu filho, né, ele está gostando de uma igreja, aquela igreja tem sendo uma igreja que está trazendo para ele, né, algum alimento, alguma forma que ele possa ali se sentir alimentado e gostar do grupo, que adolescente vive muito em termos de grupo, né? Gostar ali dos adolescentes que são os amigos ali. Eu acho que o pai talvez até pudesse ficar nesta igreja por mais um tempo até o filho se firmar. O pai abriria a mão, então, às vezes até da sua própria intenção de migrar de igreja, ou mesmo que o pai, a não ser que o pai veja que é um problema gravíssimo naquela igreja, exatamente. Aí vou tirar meu filho ou minha filha daqui, porque aqui ele não fica, né? Pastor Manuel de Matos, muito bom dia, seja bem-vindo. Essa perspectiva, é errado que pais e filhos frequentem igrejas diferentes? Que pensa o senhor, querido? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, bom dia aos ouvintes. Bom, eu não diria que seria errado, né? Eu acho que depende muito, cada caso é um caso. Vai depender muito de cada situação. Por exemplo, há uma preocupação quanto aos pais em relação onde os seus filhos estão frequentando. E aí depende muito do tipo de igreja, porque hoje vai depender da doutrina que essa igreja tem, e até mesmo se essa igreja é uma igreja, não poderia ser uma seita. Então penso que o pai, por sua vez, ele tem essa preocupação, porém, dependendo da idade que esses filhos também tenham, eu não vejo nada demais. Acredito que depende muito da questão da idade também. Por exemplo, uma criança com 10, 11, 12 anos, eu acredito que é meio inviável ela congregar longe dos pais. Eu penso dessa forma. Agora, um ouvinte nosso aqui, pastor, ela está dizendo aqui no nosso WhatsApp, 968038319, que os pais precisam tomar cuidado para que essa mudança não afete a vida espiritual dos filhos. Não é que o filho vai ditar o que os pais farão, mas se deve tomar o cuidado, conversar com as lideranças para não haver conflitos. É um posicionamento saudável, pastor? Com certeza, eu não vejo nada demais quanto a isso. Acho que os pais têm que tomar muito cuidado mesmo, porque hoje os convites são dos mais variáveis e às vezes também as amizades, né? Os adolescentes têm os seus amigos, têm a sua turma, às vezes a igreja que o pai congrega é uma igreja muito rigorosa na sua doutrina, então o filho foi visitar uma igreja que é um pouco mais liberal, mas não foge da palavra de Deus, então o filho por sua vez diz, puxa pai, eu quero servir a Deus num lugar onde eu me sinta mais livre, que eu possa usar uma bermuda, que eu possa ir à praia, porque tem igreja que não pode. Exatamente. Então não vejo nada demais o pai trabalhar essa questão aí. Concorda, pastor Edson? Concordo. Eu acho muito interessante a gente ver isso. Por exemplo, os pais normalmente são de gerações diferentes da questão do filho, né? Exato. E a visão de igreja dos pais é uma visão completamente diferente da visão de igreja do filho. O que precisa ter de essencial para um pai numa igreja é diferente do que precisa ter para um filho, né? Se o filho tem Jesus como Senhor, como Salvador, eu acho que o pai, como sendo a questão, e até usando o argumento de Paulo, quando fala a respeito lá em Romanos no capítulo 14, que ele fala a respeito da questão dos mais fortes abrirem mão pelos mais fracos, o pai, considerando ele o mais forte, ele pode até ficar numa igreja que de repente para ele não seria a igreja mais adequada, mas por amor ao filho. O problema, JR, é que nós vivemos uma sociedade muito individualista e talvez o insucesso da família é que cada pessoa, que cada indivíduo dentro da família quer realmente impor a sua condição, ou seja, o filho, ou seja, o pai. O que a gente percebe é que a
a falta de amor, e às vezes, né? E aí vendo da questão do pai, que seria aquele teoricamente o mais firme na fé, o mais forte, por amor ao filho, ele talvez pudesse ceder. E ali talvez, olha, não, vamos ficar nessa igreja, ainda que não seja a igreja mais ideal para mim. Participação dos nossos ouvintes aqui pelo Facebook, o Facebook da Rádio 93 FM tem um post escrito família, é exatamente naquele post ali você traz a sua opinião. Um dos nossos ouvintes, o Kaique, diz, olha, eu não acho errado. Acho errado os pais forçarem os filhos a ficarem em um lugar onde eles não se sentem bem. Eu fui da mesma igreja que meus pais quando eu era criança, acredito que até uns 7 anos. Depois que saímos dessa igreja, fomos por uma outra e não me adaptei lá. Então eu comecei a frequentar sozinho outra igreja. Ele diz aqui qual. Meus pais sempre respeitaram a minha decisão e viram que foi a melhor coisa. Na Bíblia diz, instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Meus pais me ensinaram muito bem, mas em nenhum momento usaram de força para que eu seguisse-os na caminhada deles. Sempre me deram autonomia, é o que diz o nosso ouvinte Kaique. E esse pai tá de parabéns, isso é uma atitude muito bonita, demonstra uma família saudável, uma família que tem diálogo, que senta para ouvir, né? Porque a imposição, ela não é a melhor maneira de resolver os problemas. Não adianta eu chegar para as minhas filhas e dizer para elas, vocês têm que ficar aqui porque eu sou o pai. É lógico que há alguns agravantes, por exemplo, quando o pai é um líder nessa igreja, exemplo, é um pastor auxiliar, ele lidera algum tipo de coisa grande dentro da denominação. Então, de repente, a igreja que o seu filho gosta e o seu filho tem 10 anos, fica muito longe da sua casa, então muda totalmente a realidade dessa família. Cabe ao pai fazer o quê? Sentar com o seu filho, explicar a situação, dizer para ele que não é uma imposição, mas para o bem-estar, por uma questão de locomoção, uma questão de tempo, para um cuidado pelo próprio filho ou da filha. O pai acha por bem ele permanecer mais um tempo com ele, até que eles encontrem um lugar onde toda a família se adapte naquele lugar. Olha, isso é muito importante. Ouvinte aqui no nosso WhatsApp, muita gente opinando. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, ela dizendo, eu sou divorciada e não tenho problema com meu filho adolescente. Ele frequenta os cultos na igreja do pai dele, inclusive ele está muito bem lá, toca no grupo, diz aqui a nossa querida ouvinte, outro ouvinte dizendo, JR, na minha igreja não há adolescente da idade do meu filho, 15 anos, ele está indo em uma igreja da minha amiga, eu conheço o pastor, ele é uma bênção, mas a igreja fica longe da minha casa e minha amiga leva o filho dela e o meu filho juntos, ou seja, já vão numa caravana do louvor aí. Essa é a questão do adolescente. O adolescente, ele vive em tribo, né? Como se fosse a questão do grupo. Então ele precisa de um grupo. Se você chega num lugar e realmente não tem um grupo, ou se não tem um grupo que você consegue se adequar àquele grupo, você se sente totalmente isolado. E eu acho que a questão importante é que o pai precisa considerar isso como pai, né? E ver, olha, aqui não tem um grupo meu filho, né? Ou aqui vamos formar um grupo para que realmente o meu filho esteja entrosado, né? Então pensar essa questão, ou então falar pro filho, olha meu filho, tem um pouquinho de paciência, tá se formando. Essas questões, elas são bem conversadas, mas eu acho que o mais importante, que às vezes a gente esquece, né? Por isso o versículo citado foi fantástico, de você ensinar o filho no caminho que deve andar. O caminho é esse, né? Existem várias denominações, existem várias igrejas, mas o caminho é esse, o caminho é o Senhor Jesus. Ouvinte dizendo aqui o nome dela, eu vou guardar aqui, carinhosamente, ela disse que quando ela era adolescente, ela era de uma igreja X, mas ela gostava da igreja Y. A mãe dela era da igreja X, mas ela queria ir para a igreja Y. E a mãe dela diz, se você quiser ir para a igreja Y, eu prefiro que você não vá à igreja nenhuma. Olha que situação. E a nossa ouvinte diz que não foi para a igreja Y, não ficou na igreja X e hoje não está nem na X nem na Y. Infelizmente, o JR, esse não é um caso isolado. Infelizmente nós vemos isso todos os dias. Sem maturidade. Pessoas, às vezes até por uma inocência religiosa, jogando seus filhos no mundo em nome de Deus. Porque ela acha que só a denominação dela vai para o céu. Ela tem a síndrome do só a minha igreja é salva. Então, se uma pessoa for ao contrário dessa e disser para ela, eu quero ir para a igreja X, ela diz não, então é melhor ir para o mundo. Quer dizer, então tá jogando o filho no mundo em nome de Deus. E amanhã essa responsabilidade vai cair sobre os ombros dos pais. Exatamente. Isso não tem para onde correr.
né? É triste uma situação como essa, mas com certeza não é um fato isolado. Eu conheço muitos casos dessa forma. E dá tempo de voltar, ouvinte. Não fica nessa, ouvinte. Certeza. Se não foi a X e nem foi a Y, hoje, de repente, dá para você ir para Y, dá para ir para X ou dá para outro. Você não pode ficar sem igreja, não né? Não use isso como base, né? Já foi, ué. Vamos para frente. É lamentável. Isso é a questão do pai, maturidade da parte do pai, né? Da mãe, no caso, né? E maturidade de você chegar e não conseguir lidar com essa situação, porque isso mostra aquilo que a gente fala, das pessoas, elas são insensíveis com relação à visão do filho, com relação à visão da filha, e às vezes por revolta daquela própria igreja que está ali, né? Porque está servindo a mesma igreja. Uma das coisas que Jesus falou, eu acho muito interessante, quando os discípulos voltaram dizendo, olha, tem lá algumas pessoas que estão fazendo milagres, estão expulsando demônios, estão fazendo isso, né? Eles não são da gente. Aí quer que a gente mande eles parar? Jesus, não, né? Não é nada disso. Quem não é contra nós, é por nós. Então, o que a gente precisa entender é que não existe igreja inimiga de igreja. Igrejas são aliadas e as igrejas precisam estar, e a gente precisa entender isso. Ouvinte dizendo, e o marido ficar em uma igreja e o marido ficar em outra? Ouvinte. Marido num lugar, a esposa em outra. Deve ser, não né? É bom, né, gente? Deve ser, né? Mas ela continua. Eu e meu marido congregávamos na mesma igreja. Por causa de alguns problemas, ele saiu da igreja e foi para outra. Mas eu quero muito ficar com a minha filha de 12 anos, onde nós sempre estivemos, mas eu não sei que posição tomar. Desculpa, pastor, pode falar. Eu acho que o diálogo, ele é muito importante. A gente perdeu muito o ponto de diálogo hoje, né? Eu acho que a gente sentar e a gente conversar, porque a situação não é uma situação boa para nenhum dos dois, né? Ninguém é vencedor nessa questão da situação. Quando a gente sai da igreja por algum problema, a gente certamente vai ter problema na igreja em que a gente vai estar, né? Então, eu acho que isso é importante a gente conseguir ver, que às vezes a gente saiu, uma insatisfação, um problema, e a gente já vai na igreja onde a gente está procurando algum problema, e a gente vai encontrar problema porque a gente está procurando problema. Então, o que a gente precisa entender é que todas as igrejas são imperfeitas, as igrejas elas têm os seus problemas, os líderes têm os seus problemas, e nós estamos lá para servir a Deus. Isso é muito importante a gente conseguir entender. E aí o diálogo até mesmo com a liderança da igreja, o diálogo tudo, eu acho que isso é muito importante fazer isso. Um dos pontos principais nessa questão dessa ouvinte em especial é nunca sair de uma igreja com problemas mal resolvidos. Exatamente. O ideal é chamar o pastor, sentar com o marido e entender. Até porque eu entendo que se ela quer ficar na igreja, é porque não foi algo tão grave assim. Pode ter sido um problema pessoal do esposo dela com algum líder da igreja. Às vezes o pastor nem sabe dessa situação. Então é muito importante, por isso que prevalece sempre, gente, o diálogo na família. É sentar, dizer, amor, por quê? Vamos sentar com o pastor, vamos ouvi-lo, vamos tentar, ainda que todos nós vamos para outra igreja, mas vamos resolver o problema lá na nossa igreja. É muito importante essa questão. É uma questão que eu acho também importante da gente entender, é que a gente tem a figura de que nós só somos pastoreados pelo pastor da igreja. Se a gente acredita num Deus soberano, a comunidade também nos pastoreia. As coisas que acontecem quando nós estamos em torno da comunidade de Deus, seja ela qual for, elas de alguma forma elas visam tratar questões nossas que a gente às vezes não consegue tratar, não consegue lidar e resolver essa questão. Por isso, sair de uma igreja para ir para outra com um problema mal resolvido, você pode ser o problema, ou Deus pode querer tratar esse problema em você. Então, essa questão é importante a gente ver e a gente deixar com que Deus nos trate dentro dessa questão que foi mal resolvido. Então, eu acho que esse precisa ser o ponto, né? Dois ouvintes aqui de Nova Iguaçu participando, ligando. O telefone 24610093, 24610093 é o telefone direto aqui, você vai falar com a nossa querida Luciana, ouvinte dizendo, acho que não há problemas em frequentarmos igrejas diferentes, eu e meus pais somos de igrejas diferentes, visitamos a igreja um do outro, e isso não interfere em nosso relacionamento. De Nova Iguaçu também uma outra ouvinte agora dizendo, o meu marido não é cristão, criamos 2 netos e eles são de igrejas diferentes da minha. Para mim, o importante é que eles estejam felizes, servindo a Deus
na casa do Senhor, diz aqui uma outra ouvinte opinando, trazendo a sua reflexão aqui no nosso WhatsApp, 968038319. Um ouvinte de JR, as igrejas precisam observar suas programações e se elas estão absorvendo as necessidades dos jovens e adolescentes. Em regra, dependendo da idade, os filhos devem acompanhar os pais. Bom, acho que essa é a regra, né? Essa é a regra. Mas se não tem atividade naquela igreja, aí quer dizer, a iniciativa é dos pais de mudarem ou a iniciativa ou a responsabilidade dos pais criarem? Exatamente. É por isso que nós temos que entender, os ouvintes que estão agora atentos aí, que não existe uma fórmula para isso. Não existe, eu não posso te dar aqui uma fórmula, faz desse jeito que vai dar certo. Cada caso é um caso. Exemplo, se eu sou líder na minha igreja, o que eu vou fazer? Vou sentar com o meu pastor, com a liderança e expor a minha situação familiar. Pastor, estou com um problema, eu tenho filhos adolescentes, a nossa igreja tem uma dificuldade em relação a atividades adolescentes. Vamos dar ideias? Vamos criar uma atividade? Vamos fazer um evento diferente? Não tem como. Então, dependendo da idade dessa criança. Exemplo, se eu tenho um amigo, igual no caso da ouvinte aí, que é amiga dela, pega a filha, leva pra igreja junto, é de confiança, qual o problema em relação a isso se há diálogo? Mas se eu não tenho, eu não posso confiar na minha filha com 11 anos, pegar um ônibus e ir pra uma igreja em outro bairro. Pastor então Edson, tem que ter um diálogo, o gente. senhor disse que não pode, enfim, em suma o senhor falou sobre uma ditadura das crianças que de alguma forma elas definem as coisas dentro de casa. Aqui uma ouvinte, no contraponto, ela diz o seguinte: olha, eu sei que muitas pessoas veem isso com maus olhos, mas eu mesma estava decidida a mudar de igreja, mas o que me fez mudar de opinião e não de igreja foi o fato do meu filho de 7 anos ter se mostrado resistente a essa mudança. Devo ressaltar que essa igreja é a igreja onde ele nasceu e está habituado. Temi em trazer coisas ruins para o meu filho, como, por exemplo, o fato dele se enfraquecer na fé futuramente. Essa questão, eu não olho nem com maus olhos, nem com bons olhos essa questão. São questões da maneira de Deus agir, né? Uma coisa que a gente precisa entender é que Deus age, às vezes, de uma forma que a gente não consegue entender, mas Deus quer agir, quer falar conosco. Por isso que eu falei que a comunidade também está pastoreando a todos nós. Nós somos pastoreados por um pastor, existe um pastor divino e existe uma comunidade que vai nos pastoreando. Ou seja, Deus vai nos colocando em situações e essas situações, elas vão servir para nos pastorear, para nos conduzir. A gente vê o exemplo do apóstolo Paulo, ele querendo ir para um determinado lugar e de repente ele sente o Espírito Santo falando, não vá para determinado lugar. Então, às vezes, nossos filhos são usados pelo Espírito Santo de Deus para nos impedir fazer algo. Mas o que a gente percebe é que essas questões a gente precisa estar tendo um limite, né? Olhando para que a gente não tenha essa questão como regra em si, porque os filhos também manipulam os pais, os filhos fazem várias coisas com relação aos pais e a gente precisa orar junto e ver. Mas, por às vezes a pessoa tudo bem, comprar um produto, fazer um passeio, uma viagem, agora eu quero ficar nessa igreja. Hoje é tão bonito ouvir isso. Não, papai, eu quero ficar nessa igreja. Mamãe, essa é a minha igreja, não quero ir para outra igreja. É muito bonito. Existe um contraponto nisso aí. Difícil isso, hein? A questão é o seguinte: o menino tem 7 anos de idade, ou seja, ele é uma criança, ele ainda não sabe nem decidir por si próprio. Então a mãe também deve tomar cuidado para entender se essa igreja, por exemplo, ela anda de acordo com a vontade de Deus. Se ela, como adulta, salva um negócio grave, exatamente, não é isso? Exatamente. A não ser que seja um negócio grave. Se ela percebe que tem algo grave nessa igreja, na conduta, na doutrina, ela vai preservar o seu filho tirando dali. Então, e o filho vai se acostumar em outra igreja. Isso aí não tem essa questão, não muda em nada para ele. As crianças são muito mais sensíveis do que nós. Ela que é madura para avaliar, né, perceber algumas coisas. Nós, às vezes, temos alguns preconceitos. Por exemplo, digamos que a gente vá para uma denominação que a gente historicamente foi orientada a não gostar dessa denominação. O filho chega e fala, quero ficar nesta igreja. A gente, não, peraí, isso aqui é uma questão que não é. Então a gente precisa ser mais sensível, talvez orar nessa direção para que Deus também nos fale aquilo que ele certamente ou talvez não, pode ter falado aos nossos filhos. Olha o estilo como é importante. Um ouvinte dizendo, tem uns 5 filhos, olha isso é que é a igreja, aí já chega e encheu a igreja, a irmã. Tem uns 5 filhos, eles gostam de uma igreja pelo motivo do pastor ser brincalhão. E não gostam de ir na igreja que eu vou, porque o pastor lá é mais na dele, diz a ouvinte.
É complicado demais. Porque é o estilo de cada um, né? Porque é o estilo do filho, né? Mas eu não acredito que isso seja um parâmetro para alguém ficar numa igreja. Por isso que eu tô dizendo, vai depender muito da idade também desse filho, né? Depende muito da idade. Se é uma criança, eu acho que existem atividades na igreja extras, independente do pastor, que pode ser engraçado pro filho. Não tô dizendo aqui que o pastor também deve ser mal-humorado ou de cara feia, até porque eu brinco. Mas acredito que brincar o tempo todo também, então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão aí. Sério, o pai é que tem que avaliar, né? Muito bem, vários ouvintes, mas como tem gente aqui, olha, ouvinte dizendo, meu cunhado tem 13 anos e congrega em uma igreja totalmente rigorosa. E a mãe dele em outra igreja que não é tão rigorosa assim. E ele não usa bermuda, ele não faz várias coisas. Na minha opinião, acho que ele é muito novo para congregar em uma igreja tão rigorosa e sem a mãe lá para ver o que eles estão pregando, é o que diz uma de nossos ouvintes. Ela é tia, tá dando a opinião dela sobre o sobrinho. Eu acho que algumas coisas incomodam os outros, né? Que na realidade não tá incomodando ele, né? Ela tá tendo uma visão assim, né, dela, não estaria nessa igreja, tudo bem, você não estaria, mas ele está se sentindo bem. Eu acho que essa questão precisa ser importante. A gente às vezes não acredita que Deus esteja falando para as pessoas aquilo que ele não falou pra gente. Deus fala para as pessoas são diferentes, Deus trabalha as pessoas, Deus tem planos, Deus tem propósitos na vida das pessoas que a gente não consegue enxergar. Aqui uma de nossas ouvintes participando aqui conosco, aqui era de JR Chicago Y e X, que deu exemplo aqui de uma igreja Y, igreja X. Eu vivi, minha mãe falou que preferia me ver no mundo do que na igreja X, daí eu fiquei desviada por 15 anos, mas agora completará 1 ano que eu estou de volta. Amém. Sou uma das regentes do departamento feminino da minha igreja. Compartilha mais uma de nossas queridas ouvintes, trazendo a sua opinião. Eu quero agradecer, porque os ouvintes enriquecem profundamente o debate 93 com as suas opiniões, e é sempre muito bom ouvi-los aqui, dar voz aos nossos queridos e amados ouvintes. Como ouvinte de Campo Grande, fiquei durante 8 anos em uma igreja para acompanhar os meus filhos. Quando se firmaram, eu mudei de igreja. Eu não me arrependo. Hoje os dois são missionários em outros países. Compartilha uma de nossas queridas ouvintes. Nossos filhos são tesouros. A Bíblia diz que filho é herança do Senhor. É um privilégio gigantesco ter um filho, ter uma filha, encher deles a sua aljava, como diz a palavra do nosso Deus e Pai. Agora, e quando nós sabemos que eles correm um risco de qualquer tipo de violência, especialmente sexual na infância? Na sua opinião, educação sexual para combater o abuso na infância é a saída, é uma alternativa ou não? Em entrevista à BBC Brasil, a atleta Joana Maranhão, que foi molestada aos 9 anos, relatou o trauma que a levou à depressão e disse que acha importante que crianças saibam identificar abusos. Joana foi abusada sexualmente por um técnico no início de sua trajetória nas piscinas. Por anos, ela não conseguiu contar a ninguém o que havia sofrido e deu um jeito de fugir do treinador para se livrar do abuso. Além da depressão, a atleta passou por 2 tentativas de suicídio. Hoje, Joana defende a bandeira da educação sexual para crianças por entender que é uma maneira mais ampla de combater o abuso sexual. Você concorda com a atleta? Educação sexual para as crianças é a melhor forma de deixá-las atentas a possíveis abusos? Em seu relato, a atleta disse que na infância tentou contar sobre o abuso à tia, avó e também à mãe, mas a resposta de ambas era de que possivelmente ela teria confundido um carinho. Você deixa seus filhos, netos, sobrinhos e crianças próximas à vontade para conversar sobre esse assunto? À luz da Bíblia, como orientar as nossas crianças? Que pensam os nossos ouvintes e os nossos debatedores sobre esse assunto? JR, essa é uma das questões assim, mais difíceis da gente lidar, e a gente às vezes não tem ideia de como isso traz um prejuízo na vida das pessoas, né? Eu já ouvi casos de pessoas terem problemas sérios no casamento, no relacionamento, até de não conseguirem relacionar sexualmente com o seu
parceiro, com seu esposo, né, por conta de um abuso que houve na infância, né? Isso traz realmente grandes estragos. Eu diria que nada traz tanto estrago na vida de uma pessoa, né, como ela ter sido abusada na infância sexualmente. Isso tem que haver um cuidado muito grande, mas eu não tenho dúvida que o pai precisa orientar essa questão, a orientação sexual, ela precisa ser colocada, até porque hoje as crianças muito mais cedo estão tendo acesso às questões da sexualidade em si, né? Então, mas para mim a orientação, ela precisa ser dos pais. Os pais precisam orientar os filhos e precisam vigiar os filhos, né? Então, essa questão é que precisa ser importante. Os pais devem orientar e vigiar os filhos para que eles realmente não estejam passando por situações como da Joana. Essa questão da educação sexual é muito complicado, porque as escolas hoje têm lá a educação sexual e muitas das vezes não ensina aquilo que a Bíblia nos orienta, né? Aquilo que nós, como pais, ensinamos para os nossos filhos. Então eu defendo sim, acredito que os pais, né, devem ter essa responsabilidade de educar os seus filhos sexualmente. Acredito que os pais devem conversar com os seus filhos, devem orientar, é lógico, cada coisa no seu tempo. Eu não vou falar de um determinado assunto de sexo com uma menina de 6 anos de idade, mas com uma menina de 11, de 15, no caso das minhas filhas, eu falo em níveis diferentes, mas eu trato com elas aprendem uma coisa na escola que muitas das vezes é deturpado, que não é o princípio que a palavra ensina, então eu pego com elas e ensino. Acredito até que a igreja tem feito um papel muito legal nisso aí, de um modo geral, e a igreja deve investir mais também nessa educação sexual na igreja. Acredito que é muito importante também. Ouvinte dizendo, eu acho importante os pais alertarem sim as crianças sobre abuso. Meu filho tem 8 anos e desde os 3 eu falo. E eu falo até porque um irmão meu de criação passou por isso quando criança, por conta de uma ação de um vizinho nosso. Claro que eu falo com jeitinho e sem palavras pesadas. Aí, reverendo Edson, talvez a maior dificuldade dos nossos ouvintes não seja se concordam ou não, mas em como falar, né? Porque não é uma questão tão simples. Existem pessoas que não conseguem falar sobre esse assunto, né? Ficam sem graça, são tímidas. Exatamente. A igreja, ela traz essa questão, né? Por isso, eu acho que o pai precisa ver a importância que era o assunto, né? Você vê que a gente até falando aqui dá um tom de mais seriedade aqui pra gente, né? A gente fica mais sério quando vai falar isso, porque a gente se sente constrangido de falar de um assunto tão importante quanto esse. Mas um dos grandes problemas, JR, é que as crianças, elas estão mais cedo tendo contato com a sociedade que não tinha antes, né? Eu não sou tão velho assim, mas eu comecei para a escola com 6 para 7 anos de idade, né? Hoje a gente vê que os pais têm menos tempo com os filhos, e aí isso facilita tudo, e o vínculo do filho com o pai se torna um vínculo muito menor, né? Então essa questão é que a gente precisa entender, e talvez isso facilite um pouco. E aí a função do pai de orientar o filho sexualmente, de orientar o filho com tudo relacionado à questão da vida, e a Bíblia fala a respeito disso quando a gente lê lá em Deuteronômio capítulo 6, né, que o pai andando no caminho, essa ideia da caminhada, do pai orientando o filho, o costume era exatamente esse, o filho homem, o pai orientava, e a filha mulher, a mãe orientava. Essa questão, a gente tem perdido muito isso hoje, né? E por conta disso, a gente acha que a escola é que precisa ensinar sexualmente nosso filho. Não, a escola não precisa ensinar sexualmente meu filho. Quem precisa ensinar sou eu como pai, né? A minha esposa como mãe, a gente que precisa está ensinando. Ouvinte dizendo, a instrução sexual é necessária para combater o abuso, sim, mas deve ser feita de uma forma que não desperte precocemente a criança quanto à sua sexualidade. É por isso que eu disse que nós temos que tomar cuidado com a idade. Eu falo disso com muita propriedade, que eu fui abusado sexualmente na infância, então eu sei muito bem o que é a situação de uma criança abusada. Eu tenho 3 filhas em níveis diferentes, então eu não uso a mesma linguagem que eu uso para Emanuele, que é a caçula, a linguagem que eu uso para Camila, que já está casada. Cada uma eu uso um tipo de linguagem. Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes o problema começa entre os pais, porque os próprios pais não se
conhecem, eles não conversam, eles têm um bloqueio. Muitas vezes o pai não consegue sentar nem com o filho homem, tem um bloqueio. E isso precisa ser quebrado, gente. Nós precisamos sentar com os nossos filhos, porque vai ter pai que vai tomar um susto. Porque tem filho de 11 anos que sabe mais do que o pai e a mãe. Então não vai pensando que seu filho é bobo, porque hoje com essa internet tudo digital, a molecada sabe muito. E é importante que esse muito que eles sabem, é nós trabalharmos nesse muito, porque esse muito pode causar um problema muito grave para essa criança no futuro. Ó, aqui um ouvinte dizendo, JR, eu fui molestada por um vizinho e hoje eu tenho certeza que a esposa dele sabia. Eu tenho uma filha de 7 anos, eu sou super protetora. Não deixo brincar na casa de ninguém, diz ela. Eu tenho medo. É a reação, reverendo Edson. Exatamente isso. Né, um ditado antigo, né? Gato escaldado tem medo de água fria, né? Então é essa questão que cria na gente. A gente cria uma ansiedade, esse é o sentimento de você achar que as pessoas vão estar fazendo algo que vai trazendo prejuízo para você, né? Nós fugimos, o nosso cérebro ele trabalha de uma forma assim fantástica. Tudo aquilo que pode nos trazer dor, né? Pode trazer lágrimas pra gente, a gente foge, e a gente foge de uma forma automática, a gente não calcula, né, a fuga. A gente realmente percebe a ameaça, então a gente foge. E essa é a questão da ansiedade. Aí a mãe protetora, super protetora, não quer que aconteça com a filha o mesmo que aconteceu com ela. Ouvinte aqui dizendo, meu filho tem 7 anos, eu já o oriento. Parece que existe uma preocupação maior do nosso público hoje em trazer algum tipo de informação. Uma vez que a informação, ela está em todos os cantos hoje. Você tem acesso na própria palma da mão, né? Alguns aqui, quando eram crianças, precisavam sair de casa para brincar. Exatamente. A brincadeira era do lado de fora. Hoje a brincadeira está na palma da sua mão. Exatamente. Então as pessoas estão saindo cada vez menos. De igual forma, a informação que estava do lado de fora, ela agora está na palma das mãos, ou seja, ficou mais complicado. Porque no passado era um pouco mais simples. Não ande com fulano de tal. Não converse com ciclano. Então havia uma informação clara. Hoje, ainda que isso seja importante e fundamental, você tem um grande número de pessoas que recebem informação dentro de casa, na palma da mão, dentro do quarto. Se não orientar, haverá uma informação distorcida. É como alguém que chega e diz, olha, o céu é assim. Aí você não tem nenhuma base, você não tem nenhum fundamento, você passa a acreditar naquilo que aquela pessoa diz, né? Eu lembro aqui que recentemente, no Rio, um professor foi para uma festa na casa dos alunos, rolou droga, rolou violência sexual e isso só foi descoberto por conta da denúncia de um pai que ouviu do seu filho o que aconteceu. Então, essas coisas estão acontecendo em todos os cantos. Se não existir uma palavra, uma orientação, e volto aqui, reitero, a impressão que eu tenho é que as pessoas querem falar, mas elas não sabem como falar. A questão que a gente vive na sociedade de hoje é uma sociedade de menos diálogo, né? Como você colocou, essas questões que a gente ia conversar, ia brincar, né? Isso facilitava o diálogo. Hoje, como a gente está, a questão interna de você estar dentro de casa, você tem menos diálogo. As pessoas hoje não sabem conversar. Você vê com as pessoas, por exemplo, os adolescentes hoje, né? Essa geração, eles não conseguem conversar direito, porque eles sabem ali digitar a questão toda, mas conversar, estar diante de uma pessoa, eles se sentem pessoas nervosas, né? Não conseguem falar direito. Ouvinte aqui dizendo, eu e minhas irmãs fomos abusadas sexualmente. Ela dá uma lista de parentes aqui que fizeram delas gato e sapato. Meu Deus do céu. Graças a Deus eu deixei o passado para trás porque o evangelho me ajudou muito, mas minhas irmãs já não vivem a mesma situação, apesar de uma delas ser também evangélica. Se fôssemos mais cuidadas pela nossa mãe, a nossa história teria sido diferente, diz ela. Falo sobre isso abertamente com meu filho e sobrinhos, alertando-os para tudo, diz a nossa ouvinte. Agora, pergunta aqui aos pastores que estão à mesa hoje. O papel da igreja em relação a esse assunto é orientar os pais para que os pais orientem os filhos ou é orientarem as crianças que frequentam as nossas igrejas?
Acredito que as duas coisas, a liderança da igreja orienta aos pais, orienta aos líderes que trabalham nos seus grupos dentro da igreja, porque cada liderança vai trabalhar com um grupo em particular. Exemplo, líderes de crianças. Eu preciso orientar esses líderes, prepará-los para que eles falem para essas crianças. Lógico que sempre integrando os seus pais no mesmo assunto, trazendo os pais para o assunto. E isso vai ajudá-los até quebrar o bloqueio entre pais e filhos, porque essa, na verdade, é a grande realidade. É o que você falou muito bem, J. Antigamente a informação estava do lado de fora. Hoje está na palma da mão. Então, papais que estão em casa, não adianta. Você acha que seu filho não sabe? Chega pelo grupo do WhatsApp dos amiguinhos da escola. E é um monte de coisa. É no Facebook, é no Instagram, é no grupinho da escola. Então, se você não falar, fica tranquilo. A novela e as redes sociais vão falar. E falam com muita facilidade. O que a gente vê hoje talvez seja a questão da correria, né? Fica muito difícil para os líderes, e a questão da dinâmica hoje é uma dinâmica de que você forma as pessoas para ontem, né? E essa questão, então, eu acho que o primeiro papel deveria ser com relação à questão que a educação é dos pais. Os pais é que têm a função de educar os seus filhos. Então, eu acho que se a igreja consegue pelo menos orientar os pais, ela pode chegar e sentir como aliada na questão de orientar os filhos. A dificuldade é que nós temos, por exemplo, lá na nossa comunidade, nós temos crianças que os pais não são da igreja. Então, quer dizer, a gente precisa orientar essas crianças. Muitos relatos tristes de pessoas que foram violentadas, como é o caso de mais uma ouvinte que diz que ela, aos 7 anos, ela foi estuprada pelo próprio pai. São vários os casos, os exemplos, tristes exemplos de pessoas que foram violentadas e que de alguma forma trazem isso no coração, na mente, e experimentam exatamente ao relatarem esse assunto a importância de nós tratarmos os temas e de dialogarmos com as pessoas e de falarmos com elas sobre esses assuntos. É claro que muita gente tem dificuldade, mas você precisa, pelo que nós observamos aqui, vencer essa dificuldade. Você precisa tratar esse assunto com seus filhos de uma forma que eles tenham pelo menos a informação correta e saudável dos seus próprios lábios. É necessário vencer a timidez para não perder numa outra área tão terrível e tão traumática quanto essa. Quando nós pensamos nessas conversas, pensamos também na questão da exposição do corpo nas redes sociais. É notícia no país inteiro, faz parte das nossas discussões. A esposa do ministro que resolveu posar desde o gabinete dele, criando uma série de reflexões sobre esse assunto. Como um cristão, perguntamos nós, deve se comportar quanto à exposição de sua imagem, em especial nas redes sociais? Após sua assessoria de imprensa divulgar e enviar a jornais fotos de um ensaio fotográfico feito em frente ao Congresso Nacional e no gabinete do próprio marido, a mulher do ministro do Turismo se disse indignada com a falta de ética e respeito das pessoas. Mas enquanto ela reclama, sua assessoria postou celebrando o resultado da repercussão da divulgação. Você costuma postar muitas fotos? Já aconteceu de postar alguma coisa e depois se arrepender de não ter pensado na repercussão que isso poderia causar? Você já foi mal interpretado por causa de uma publicação na internet? Como um cristão deve se comportar quanto à exposição de sua imagem? Que pensam os queridos companheiros? Bom dia, pastor Ellison Amaral, queremos começar ouvindo a sua opinião. Primeiro que a gente deve reter muito o que a palavra diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu acho que em todo tempo nós temos que dar um testemunho à altura, seja no particular e principalmente quando a gente tem uma exposição dessa natureza hoje com a mídia, com uma facilidade, uma velocidade incrível que toma uma amplitude muito grande. Então eu creio que a gente deve primeiro pensar bastante, refletir no que aquilo vai ser transmitido, o que eu quero transmitir
com aquela foto ou com aquele relato para evitar esse mal-estar e até mesmo um arrependimento. Eu creio que ter todo o cuidado ainda é pouco, principalmente porque as pessoas que vão ter acesso a isso, elas têm uma variedade completamente de pensar diferente do que nós estamos postando. Então deve ter todo o cuidado, a prudência para dar um testemunho à altura. Olha, aqui um ouvinte nosso traz uma exposição, reverendo Edson, dizendo: acho rede social um perigo se não souber usar, por isso que eu não tenho. Eu não critico quem gosta, mas prefiro não ter. É só olharmos ao nosso redor para vermos que as pessoas não conversam mais. É o tempo todo com o celular. Na hora do almoço, na empresa em que trabalho, fico abismada porque um horário temos, é o horário que temos para interagir, mas estão todos teclando. Acho isso horrível. Concordo que o Facebook pode ser bom se usado moderadamente, mas não é o que acontece. As pessoas estão viciadas nisso, parece doença. As pessoas estranham quando digo que eu não tenho Facebook, que eu prefiro continuar assim. Essa é a minha opinião. JR, existem coisas que a gente não pode fugir, né? Eu diariamente sempre posto no Facebook, eu acho interessante, é uma maneira da gente divulgar algumas coisas, a gente coloca o versículo bíblico, às vezes coloca a pastoral da questão da igreja, eu acho importante, mas o que a gente precisa entender é como palavra dita, né? E lá a questão está gravada, né? Embora você possa até ter o Facebook de você retirar, mas a pessoa já pode ter copiado a sua foto e já pode multiplicar a sua foto ali na mídia em si. Então, deve ser pensado, mas eu acho que é uma ferramenta de pregação do evangelho, a gente precisa entender isso e a gente não pode fugir, né? Nós somos de outras gerações e acredito que essa pessoa que escreveu isso também é de uma outra geração, mas existem algumas coisas que a gente não pode mudar, não dá. Por exemplo, digamos que nossos avós ou nossos pais, com relação à questão de andar de carro ou não, vamos andar de bonde, vamos querer andar de bonde, não vamos andar de BRT porque o BRT é uma questão, uma inovação. Existe coisas que a sociedade ela vai mudando e ela vai trabalhando. E isso realmente mexe com os nossos hábitos. E a gente precisa, como igreja, saber se adequar a essa mudança que a sociedade está tendo. Eu concordo com os pastores que antecederam, é por isso que o escritor aos Hebreus diz que há uma grande nuvem de testemunha que nos rodeia, né, o tempo todo. Acho que o escritor nunca esteve tão perto como essa palavra se cumpre hoje. O importante de tudo isso é a coerência. O tipo de coisa que nós vamos postar, tomando cuidado, porque há uma nuvem mesmo de pessoas que estão nos olhando o tempo todo. Nós somos monitorados 24 horas, não tem para onde correr. Então, o que eu escrevo, a foto que eu posto, eu devo tomar muito cuidado. Acredito que não tenha problema nenhum, nem para o que usa as redes sociais, quanto aquele que também não quer. Acredito que o respeito é que prevalece nisso, né? E não tem problema nenhum. A internet é uma bênção. O dinheiro é uma bênção, o carro é uma bênção, tudo que nós temos é bênção. Depende da forma como nós canalizamos a utilização deste meio que Deus colocou. E a internet hoje é uma bênção pra gente. Ouvinte dizendo, olha, hoje tenho cuidado, pois nem todos entendem o que eu entendo quando eu publico alguma coisa. E aí ficam achando que tudo que eu posto, eu tô jogando em direta. Verdade, às vezes eu me lembro do tempo quando não existia as redes sociais. Olha, tá difícil de relembrar esse tempo, viu? Ouvinte dizendo, fico muito triste, sinto-me envergonhada vendo mulheres cristãs postando fotos sensuais, é o que diz uma outra querida ouvinte. Outra aqui dizendo, acho que crente tem que fazer tudo com ordem e decência. É mais uma opinião que traz aqui uma ouvinte, aliás, ela faz uma pergunta, ouvinte, que eu vou deixar para outra vez. Ela está perguntando aqui o que os irmãos acham de mulheres da igreja que fazem cirurgias plásticas. Vamos tratar isso outro dia aqui, porque senão não dá tempo de ouvi-los aqui sobre esse tópico que aqui está, não é? Você já foi mal interpretado por causa de uma publicação na internet? Como um cristão deve se comportar quanto à exposição de sua imagem? Existe um livro de regras, existe um princípio que a gente pode estabelecer para dizer, olha, siga essa regra, ou pelo menos antes de você publicar, diga isso, porque não são só fotos, né? O tópico aqui são fotos, mas muitas vezes é um texto que é recadinho, né não? Sim, hein? Eu acho que tudo você tem que analisar. Pronto, falei. Eu acho que você tem que pegar para analisar o seguinte, isso vai edificar?
isso vai trazer um benefício para alguém. Acho que a prudência o tempo todo, a sabedoria, é que Salomão tem a oportunidade de pedir a Deus. A única coisa que ele pediu foi sabedoria. E para esse tempo nosso, seja com internet ou sem internet, temos que ter sabedoria, porque tem um relacionamento, tem toda a situação. Então a gente tem que ter prudência e dar o testemunho para que haja edificação e salvação de vidas. A gente não sabe perdoar a pessoa, né? E a gente às vezes não consegue falar com a pessoa, e aí a gente vai lá, coloca no Facebook, às vezes marca a pessoa, às vezes não marca, né? Mas quem sabe do fato, às vezes acontece isso. Isso é uma coisa que a gente precisa tratar, essa questão. Quer dizer que a pessoa fala pro outro e ainda marca o outro? Às vezes marca, às vezes não. Às vezes quando tem coragem, marca. Às vezes quando não tem coragem, não só joga lá no pessoa público e fala com a pessoa direto. JR, nós estamos perdendo, isso, né? nós estamos perdendo a habilidade de conversar, nós estamos perdendo a habilidade de falar. Nós estamos perdendo, né? Talvez daqui a 10 mil anos, mais ou menos, talvez o homem não fale mais. Ele só com o dedinho ali coloca alguma coisa e as pessoas consigam entender, porque a gente tem muita dificuldade de falar com as pessoas. A gente tem muita dificuldade. E eu falo, nós, homens, talvez as mulheres tenham mais facilidade, porque cientificamente, né, as mulheres têm uma facilidade que os homens não têm. O cérebro, né, a parte, né, o sul e norte, né, se a gente pode falar lado direito e lado esquerdo, se comunica mais rápido nas mulheres do que em nós, homens, né? Então, isso facilita. Mas mesmo assim, a gente vê que existem pessoas que têm muita dificuldade de chegar e de falar o que elas estão sentindo, de comunicar. E a gente tem essa questão. E a igreja, às vezes, produz mais isso. Por quê? Porque a gente acha que a Bíblia é pra gente estudar a Bíblia, a gente precisa estudar, e eu acho isso muito importante, mas que a gente precisa entender que a Bíblia fala para nós hoje, pro tempo que a gente está vivendo, e não é pra gente só pensar nas questões históricas daquele tempo. O ouvinte aqui dizendo o seguinte, vou até falar mais baixo, vou falar mais baixo, ouvi dizendo que JR tem missionárias, oficiais da igreja que vão pra praia e postam foto de biquíni mesmo, diz ele aqui, na cara de pau. Ele tá contando aqui. Isso é complicado demais, porque uma das coisas que um líder, um pastor, um missionário, qualquer pessoa assim, deve ter pudor. Tomar cuidado, porque a sua imagem, ela fala por si também. Exatamente. Né? Como é que depois eu vou falar com um membro da minha igreja se eu mesmo não me dou respeito? Eu acho que roupas como biquíni, esse tipo de coisa pra postar, não é nem pra membro. Depois joga um versículo bíblico depois, disso, pra amenizar, né? Pra amenizar. Tá cada dia mais difícil, diz o nosso ouvinte Rafael, diferenciar mulheres de Deus de mundanas. Antes era fácil identificar uma cristã. Saudoso nosso irmão? Sem comentários. Cada época é sua época. Você prefere não comentar? Conhece a Glória Pires? Cada época é uma época. A gente tem que ter, de novo, a sabedoria. Eu acho que a roupa, ela na realidade não é o que vai identificar, mas as carências que as pessoas têm é que na realidade identifica. Por exemplo, se uma mulher se posta de biquíni, né, no caso, ela é uma mulher cristã, ela sempre teve o anseio de ser chamada de uma forma diferente pelas pessoas, que as pessoas a vejam de uma forma diferente, que as pessoas talvez elogiem o seu corpo, elogiem, né, sem ser o seu marido. Então, essa talvez seja um anseio que está dentro dela. Há uma expectativa quando, veja bem, é uma opinião, não quer dizer que seja regra. Deixa eu ver se eu entendi, pastor Edson. Exatamente. Uma pessoa quando faz uma postagem assim, a expectativa é de receber um elogio. Exatamente isso. Então é carência. É uma carência. Né? Por isso que... A curtida. Exatamente. Por isso, agora tem sorriso, tem vários corações, tem várias coisas, né? Tem várias reações. Você pode reagir. Então, eu acho que essa é uma das questões que a pessoa precisa entender, que ela precisa ser tratada nisso. Eu acho que a gente tem que ter a prudência, ter o cuidado, mas eu não concordo plenamente com a colocação. Não é 100%, né? Porque eu acho que existem pessoas que tiram fotos e até colocam, postam, sem qualquer tipo de maldade até em si. Acho que tem muita descontração. Tem gente que gosta mesmo, tem gente que tira foto, você está tomando café e tira foto. Então é muito complexo isso.
Mas cada caso é um caso. Ouvinte dizendo, muito bom, interessante esse debate, eu não gosto de postar, eu tenho muito cuidado, acho perigoso, tem muitos riscos, consequentemente nós temos que vigiar. É a opinião de uma de nossas queridas ouvintes, trazendo a sua palavra. Outro ouvinte aqui dizendo, a noiva se veste diferente. Ele não disse não, eu tô dizendo, hashtag fica a dica, né? Olha aí o ouvinte dizendo, outro ouvinte dizendo, somos servos e devemos amar o nosso próximo e não criticar. Fico triste em ver os cristãos martelando outras religiões, martelando, uma boa expressão aí, também utilizada. Se usada com sabedoria, a internet pode ser uma bênção, diz outra. Hoje esqueci meu fone em casa, tô ouvindo o debate pela rádio online, olha aí que maravilha. Traz aqui opinião a nossa ouvinte, são vários ouvintes opinando, trazendo as suas reflexões sobre esse assunto. Eu quero agradecer o carinho de cada um dos nossos ouvintes e também a coragem da exposição franca e sincera dos nossos debatedores que nos ajudam a discutir e a debater diversos assuntos sempre à luz das escrituras. Como nos comportar, o que diz a Bíblia, o que fala a palavra de Deus sobre este tema, sobre aquele tema e sobre aquele outro tema. Eu quero agradecer assim, mais uma vez, o carinho e a participação de todos vocês do nosso debate 93. Pesquisa 93. Marcela Bastos. Você acha que pais e filhos, então, têm que frequentar a mesma igreja? 73% dos ouvintes por telefone disseram que não. Já 58% deles no site acreditam que sim. Muito obrigado aqui aos nossos debatedores. Pastor Elisson Amaral, forte abraço, querido. Deus abençoe sempre. Um forte abraço a todos os nossos ouvintes também e convido a todos para a comemoração dos 75 anos da PIB em Santa Cruz, neste domingo e segunda, dia 1º e 2 de maio, Rua Felipe Cardoso 743. Parabéns, pastor. Um grande abraço àquela igreja querida e amada por todos nós. Pastor Manuel de Matos, obrigado, um forte abraço, querido. Eu que agradeço, JR, Deus abençoe a todos os ouvintes, continue essa rádio maravilhosa, deixa um beijo muito especial, hoje está aqui minha esposa e minhas duas filhas, a Emanuele e a Beatriz, e a todo o povo da Igreja Brasil para Cristo. Um beijo para todos vocês, Deus abençoe. Maravilha, reverendo Edson, Deus abençoe cada vez mais, irmãozão. Eu que agradeço, JR, eu gostaria de mandar um abraço muito especial pro meu pai, André, e a dona Mirinha, a minha mãe, que completaram 51 anos de vida conjugal, né? Bênção de Deus na vida dos meus pais. E eu gostaria de também mandar um abraço para minha querida esposa Sônia, para as minhas filhas Andréia, Ellen e Ana Carolina, meu genro Rafael, pastor Rafael, e todo o povo da Igreja Presbiteriana de Maria da Graça. Muito bem, muito obrigado pelo carinho da audiência desse povo maravilhoso, e nós vamos orar, como temos feito todos os dias. Vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Vamos orar também por aqueles que estão na dúvida com seus filhos, a criação dos seus filhos nessa igreja ou naquela igreja. Mamãe, eu quero ficar nessa igreja. Papai, eu não quero mudar de igreja. E às vezes o pai e a mãe se veem numa situação desconfortável, difícil, mas que precisam avaliar, repensar muitas vezes as suas decisões pelo bem dos seus filhos. Mas é também fundamental observar se aquela igreja é saudável para os seus filhos. Mas é importante lembrar daqueles ouvintes que nos contaram que no passado foram obrigados. Se você não quer ir para a igreja X, você também não vai para a igreja Y, e acabaram fora da igreja. Nós vamos orar ao Senhor, porque você, ouvinte, que viveu essa história, sabe que hoje este debate também foi para você. É o Senhor ministrando ao seu coração para que você retorne à casa de Deus e esteja conosco na casa do Senhor. Nós vamos orar também por aqueles que precisam tratar sobre a questão da sexualidade com seus filhos e não sabem como, que têm vergonha, que são tímidos, que acreditam que não sejam as melhores pessoas para falar sobre esse assunto. Enquanto a gente perde tempo, o mundo se aproveita e o diabo, que é astuto, vai criando ciladas e armadilhas para prenderem os nossos filhos. Muitas pessoas precisam ser curadas. De acordo com o que nós ouvimos hoje, muitos sofreram violência sexual na infância e na adolescência e precisam ser curadas
pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar também por aqueles que vivem num processo de grande exposição pública e precisam repensar as suas publicações. Gente que foi mal interpretado, gente que foi tratado pelas redes de maneira muito dura, gente que foi ferida, gente que feriu, gente que precisa se arrepender, gente que precisa pedir perdão e precisa perdoar. Vamos clamar ao Senhor por todos nós que estamos vivendo nesse tempo de tantas mudanças, e tudo isso é fundamental, que estejamos plenamente dirigidos e sejamos plenamente conduzidos pelo nosso Deus e Pai. Pai, nós te louvamos nesta manhã, Senhor. Obrigado por tudo. Visita agora os teus filhos, Deus, aqueles que estão enfermos, aqueles, Senhor, que estão encarcerados também, aqueles que estão sem saída, ó Deus, não sabem o que fazer neste dia. Tu és o Deus que pode dar direção. Nos ajuda também, Senhor, como pais, a sermos mais flexíveis, a ouvirmos os nossos filhos, a tomarmos as decisões segundo o teu querer, segundo a tua vontade, e não que prevaleça simplesmente o nosso eu, Senhor. Ajuda-nos como filhos também a ouvir os nossos pais e entender que muitas vezes eles sabem o que é melhor para nós. Cubra-nos com o teu sangue, Jesus. Nos dá um dia na tua presença de vitória. Guarda essa rádio, as pessoas que aqui trabalham. Ó Deus, o nosso país, a nossa nação, toma em tuas mãos, Senhor. No nome de Jesus nós oramos nessa hora e declaramos a bênção do Senhor sobre estas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.